Olá, eu sou a Carlota Boaventura e estou aqui com as minhas colegas Adriana Bárbara e Maia Correia e hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do design na sociedade de hoje em dia. Nós somos as três alunas do curso de Design de Comunicação do primeiro ano em Belas Artes e agora a Adriana vai fazer uma pequena introdução. O design nasce então eu diria, de uma necessidade de expressar uma ideia ou atingir um objetivo, no qual nós aprendemos a trabalhar e a estruturar a maneira como encaramos o mundo. Por exemplo, se eu te perguntar se sabes desenhar um cavalo, a questão não se trata do cavalo, mas sim de termos a capacidade de conseguir fantasiar o cavalo. Ou seja, o design é um bocado sobre desmistificar as percepções, não é? Ensinar os olhos a ler, escolher como usar os olhos, e é uma espécie de alicerce na visão do humano sobre o mundo, certo? Sim, Ou seja, ele acaba por nos permitir ganhar uma nova consciência do espaço. E acho que ao longo destes meses em que temos aprendido design de comunicação, mais especificamente, eu consigo-me aperceber disto. Acho que toda a gente sente essa nova consciência relativamente ao espaço que nós estamos a modificar ou a criar. Ou seja, aprendemos a visualizar, ampliamos um bocado a mente. E acho que podemos afirmar que o design é uma espécie de superpoder, não é? E havia uma citação de Stan Lee em que ele dizia: e com este superpoder vem uma grande responsabilidade. Ou seja, é exatamente isto. O design acaba por nos dar uma identidade. E o designer atua muito não é, na sociedade e ele acaba um bocado por transformar o pensar no fazer. Ou seja, o bem feito é melhor do que o bem dito. E é aqui que entra o designer. O designer é uma espécie de engenheiro criativo, não é? Ele junta a estética, a ética e lá está. O produto tem de estar alinhado com as necessidades humanas. sim, e E desculpa, deixa-me só interromper. E o designer não precisa de comunicar através de palavras. Lá está, o bem feito é melhor que o bem dito. O designer usa a imagem para comunicar e essa é a exato. Eu função acho mais que importante do designer. sim, e isso é um designer visionário. Um designer que tem a atenção às necessidades humanas, não é? Os problemas, sei lá, o feminismo, as alterações climáticas, não é? Acho que cada designer, não é? O designer, quando implementa isto no seu projeto, está sem dúvida a ser visionário. Certo? E, por exemplo, há um artista que eu queria mesmo referir, que é o Olafur Eliasson, ele fez uma instalação temporária chamada Vigilância do Gelo. Foi em Londres, onde ele espalhou mais de 100 toneladas de gelo trazidas da Groenlândia por espaços públicos em Londres. Ou seja, claramente ele queria alertar, não é, para as alterações climáticas, para o aquecimento global, etc, não é? E ele acabou por usar a arte como um meio para mover as pessoas, ou seja, a arte como um complemento. Aqui há um encontro com aqui há um encontro, não é, da arte com estas necessidades humanas, não é? E fica a pergunta: o encontro com a arte pode ser eficaz para inspirar as pessoas a mudar o seu comportamento? Ou seja, ele procura transmitir um sentimento hum, às coisas, não é? Que de outra forma não seriam emocionais. Quer dizer, um cubo de gelo, não é? Uma peça de gelo, o que é que é? É arte? Se calhar não. Mas neste caso é sem dúvida a arte. Sim, tem tudo E a ver com o acaba. conceito que é E com o imposto e com a contexto. mensagem Sim, e o e acho que contexto. acaba mesmo por consciencializar as pessoas sobre Sim. a iniciativa. Queria só dizer outra coisa também, que esta experiência do Olafur é muito importante porque mete o público mesmo em contacto com o objeto e existe um contacto direto. Portanto, no nosso dia-a-dia nós sabemos que causamos problemas, neste caso para as alterações climáticas, não é? Só que nós não vemos a mudança à nossa Exato, frente, é não é? tudo paralelo a nós. E com Sim. esta não é performance, mas pronto, com esta Instalação. instalação, Sim, exato, sim. ele cria mesmo este impacto direto do público Sim, com até o porque objeto. as pessoas era mesmo suposto elas subirem até ao gelo tocarem, e mesmo lamberem. Se nós formos a ver documentários e assim sobre a exposição, as pessoas lambem o gelo, tocam, cheiram, e acho que é exatamente isto que se precisa. Sim. Coisas que toquem a consciência das pessoas, não é? Caso contrário, as coisas precisam ter um motivo.
E acho que é um bocado isso, pronto. Sim, eu acho que pronto, o designer, como nós já estivemos a falar, que tem uma grande responsabilidade, porque somos nós, de certa forma, que escolhemos e que produzimos toda a informação visual que vai ser depois implementada, pronto, nos mídia, ainda por cima, pronto, nos dias de hoje. As redes sociais são algo bastante predominante e, infelizmente, muitas vezes são impostas ideais um bocado opressivos e que têm uma reação negativa na nossa sociedade e na mentalidade dos jovens. E acho que, lá está, o designer tem este poder e esta responsabilidade de conseguir realmente analisar os problemas e conseguir comunicar de forma a que consigamos chegar, o que no meu ver é o objetivo, a um momento em que toda a gente realmente consegue ter algum tipo de compreensão e respeito mútuo. E o design acaba por estar em todo o lado. Porque qualquer coisa que a gente olhe, não é? Qualquer coisa que nós tenhamos, tem design. Qualquer imagem é design, é para passar uma mensagem, seja propositada ou não. Sem dúvida que é extremamente crucial e que está muito presente no cotidiano. Toda a informação visual que nós vemos no nosso dia-a-dia, mesmo que não seja conscientemente, ele fica no nosso subconsciente. Aliás, nós não sei se vocês sabem, mas quando nós sonhamos, todas as imagens ou tudo aquilo que nós visionamos nos nossos sonhos são imagens que nós vimos na realidade. Tiramos do nosso dia-a-dia, sim. Portanto, aquilo está implementado na nossa mente. Exato, e influencia-nos todos os dias, mesmo que seja voluntariamente. Exato. Eu acho que também é importante falar de esta atitude que o designer tem que ter, que é uma atitude bastante questionadora, ou seja, tem que evoluir em simultâneo com a sociedade e no sítio onde se insere. Aí está, tem que ser visionário. Exato, e isso é pronto, há vários projetos felizmente que já estão a abordar este tipo de método de trabalho, porque no meu ver deve ser realmente um método de trabalho, que é o projeto de Luísa Prado e Pedro Oliveira, onde eles fazem vários projetos sobre questões sociais e políticos, como este projeto chama-se o Decolonizing Design, e eles falam desta atitude questionadora que é essencial, porque sem esta atitude, eu acho que nos dias de hoje, o designer tem que ter uma mentalidade bastante aberta e uma capacidade de conseguir analisar as coisas e de realmente perceber que talvez tudo o que lhe foi dito e tudo o que ele aprendeu até lá está errado, ou que pode mudar, porque nós estamos numa fase onde as questões ativistas e as revoluções e toda esta fúria interior, de certa forma, está a vir ao de cima, porque realmente há ainda muitas injustiças sociais e muitas questões. Que está a vir ao de cima e que lá está, e que o designer pega nestas causas. Sim. E o design tem que evoluir segundo a evolução da sociedade em que está inscrito também. Porque também é uma alavanca, não é? Para nós sairmos deste mundo, desta sociedade retrógrada. Acho que é aqui que o design tem que influenciar, não é? Exato, e por isso é que é essencial que um designer no seu trabalho consiga exercer essa capacidade mental. Agarrar estas causas. Não agarrar-se ao passado e não conseguir evoluir. E indiretamente funciona como propaganda. Exato. Lá está, o bem feito é melhor do que o bem dito. E é aqui que ele atua, a imagem não é? comunica mais que a palavra. Exato. Ok, então, eu agora gostava de falar um pouco sobre a apresentação que o Chris Lee fez no Centro Cultural de Belém, que o nosso curso foi visitar. E então o Chris Lee coloca uma questão muito interessante, que é: porquê é que o design não pode funcionar como burocracia? Aliás, porquê é que o designer não estuda a burocracia? E então, e a resposta para esta pergunta é muito interessante, porque se nós formos a ver a definição de burocracia, o objeto burocrático deve ser um objeto que é estático e definitivo e constante, para que seja compreensível por toda a gente. Por exemplo, se vocês encontram um cartão de cidadão ou de crédito no chão, vocês olham, automaticamente percebem que é um cartão de cidadão, não precisam tocar, não precisam de ler. É um documento concreto, não é? Exato, tudo o que seja dinheiro, notas, recibos, todo tipo de documentos, contratos, escrituras, esse tipo de coisas. Pronto, o objetivo é ser estático e ser assim constante. E esta é uma visão que não cabe no dia-a-dia do designer. O designer precisa de recriar, de renovar,
de redefinir ideias e conceitos, de evoluir e pronto, e por isso é que Chris Lee coloca esta questão que seria muito interessante se o designer pudesse estudar o objeto burocrático, mas no fundo não pode evoluir, não é evoluir, mas não pode alterar uma coisa que é constante e por isso aqui fica a verdadeira importância do designer como pessoa que evolui e que recria ideias e que Exato. molda uma Exatamente, imagem da sim, sociedade em que vive. E pronto, e esses documentos todos burocráticos, apesar de. Pronto, se formos ver, eles foram criados há centenas de anos atrás, Sim, todas as regras que foram impostas na criação, na autenticidade destes documentos burocráticos, são coisas que já foram faladas há imenso tempo e que se calhar nos dias de hoje já não se adaptam tão bem e por isso é que depois encontramos em situações raciais ou burocráticas Claro. onde estes documentos servem como um documento opressor, de certa forma. E pronto, e acho que também aí é que é bastante importante haver este estudo dos documentos historiais porque podemos conseguir perceber quais é que são os padrões e o que é que na verdade precisa de ser alterado para conseguir incorporar de uma forma mais inclusiva todos Sim. os elementos da sociedade. sim, e essa é a mesma questão que o documento burocrático foi definido há anos atrás. Exato. E enquanto que o papel do objeto burocrático ou da burocracia é manter-se constante durante todo esse tempo, o designer vai evoluindo e é isso. Exato, e o facto de ele não fazer parte oficialmente do estudo do design não permite que haja tanto questionamento sobre a sua autenticidade ou sobre Sim. a sua criação, pronto, por assim dizer. Sim, tal que não é, todas as decisões do designer se devem concentrar à volta da sociedade, porque ele acaba por trabalhar, não é, para a sociedade. Claro que nós, quando fazemos um trabalho como designers, refletimos, não é, nos refletimos a nós mesmos. Acho que qualquer artista faz isso. Sim. E isso é que nos diferencia de uns para os outros, não é? Cada um tem a sua marca pessoal. Mas lá está, o design é como tudo na vida. Podemos dizer que é um bocado, se calhar, político, não é? Sim, está sem dúvida muito ligado à política. Sim, acho tal que é impossível não ligar o design às questões Sim, exato. sociais Sim, e e tal políticas. como É a na questão da política, propaganda. claro, Exato. e lá está, tal como na política, a sociedade é o foco. Assim acontece também com o design. Uma vez que o design não é, o designer trabalha para o público. E a política não é opcional para os designers, mas sim parte integrante da sua atividade. Exato. E se calhar quando nos referimos à política do design, no design, não estamos a falar do trabalho de design que é dirigido a campanhas ou ações políticas dos partidos. Mas o design pode ser uma ferramenta essencial para a prática da política de Estados. Ou seja, o design é tão utilizado na política para difundir, sei lá, valores ou ideias, não é? E é aqui que nós vemos como é que o designer e o design é crucial no nosso pensamento, Sim. não é? Sim, Nos nossos Consegue ideais, influenciar, sim. pode alterar Sim, realmente sim. comportamentos e mentalidades e está provado que já foi utilizado como, pronto, anteriormente nos regimes totalitários uma das maiores fontes de influência era toda a propaganda que era criada e impingida aos cidadãos que mudavam os seus comportamentos e as suas ideologias Sim. de acordo com aquilo que era a informação, porque o design é informação e a informação que tu vais assimilar ou a determinada informação a que tu tens acesso vai definir a forma como tu vais ver o mundo e Sim. a forma como vais agir perante as outras Ou pessoas. seja, eu acho que podemos dizer, não é? Obviamente que o design e o designer têm uma responsabilidade tanto social como política como cultural, Exato. não é? Com aqueles para quem comunica, não é? A sociedade. E temos que evidenciar igualmente a ética, uma vez que todo o processo de design envolve julgamentos éticos, não é? Independentemente do conhecimento do designer ou não. Eu queria também dizer agora sobre exatamente aquilo que tu falaste há bocadinho sobre o design. Ao fim e ao cabo, nós no dia a dia somos bombardeados de milhares de informações e então até aquilo que vemos na rua ou nos nossos telemóveis ou computadores, e depois, tal como disseste, isso fica no nosso subconsciente e, por exemplo, os sonhos neste caso,
E é por isso que a imagem é tão importante, porque basta ver, e estamos a ver, se calhar indiretamente não estamos a interpretar, mas fica dentro de nós e vai moldar inconscientemente o nosso pensamento. E isso é muito importante, o designer conseguir ter a capacidade de conceber uma imagem que se vai prender ao pensamento do seu público, ou de quem a vê. Sim, vai gerir uma própria emoção, de acordo com aquilo, pronto, qual é o objetivo. Mas acho que podemos concluir que realmente o designer e o design têm uma responsabilidade imensa neste, não é controle, mas neste cuidado que deve ter porque em relação ao seu trabalho. ele comunica uma mensagem, não é? Que é o responsável. Através de uma maneira mais eficaz, não é? E atraente, não é? Exato. Esteticamente bonita. Nomeadamente nos dias de hoje, ele deve ter realmente assumir este papel para que, tendo em conta a quantidade de informação que está exposta no mundo, os designers consigam fazer com que a informação correta e que tenha um impacto positivo seja predominante ao invés do contrário, que é o que infelizmente às vezes está a acontecer. Sim, exato. E acho que uma coisa lindíssima, não é? Que nós temos visto, principalmente nos últimos tempos, são aquelas campanhas de consciencialização para o poder que a mulher tem, não é? E sei lá, é muito importante olharmos para a mulher, não é? Com todas as capacidades que ela tem para oferecer, não é? A mulher não é uma empregada que está em casa a lavar a roupa, não é? Ela tem tanto para dar e acho que nós ultimamente temos visto tantas campanhas de sensibilização, não é? Sim. E é lá uma coisa que já devia estar extinta, porque hoje em dia já nem devia ser preciso recorrer a esse tipo de campanhas. Mas se calhar devia se não fossem estas campanhas, a maior parte das pessoas nem sequer pensavam neste assunto. Sim, exato. Continuavam a ver a mulher como, sei lá, um elemento retrógrado, não é? Exato, mas por um lado também foi a propaganda e a design de comunicação que criou essa ideologia, esse estereótipo da mulher. Por isso é que eu acho que também é bastante importante. Sim, mas é exato, é o passado. Sim. E o design vai-se moldando consoante evolui a sociedade. O design visionário Exatamente. quer elevar a mulher e acho que isso é... E pronto, e acho que por aí também entra que é muito importante haver a representação das mulheres no setor da profissão do design, porque acho que elas conseguem trazer uma visão muito empoderadora e pronto, que beneficia para a sociedade. Eu acho que nós podemos, não é, dizer isto para concluir que o design é sem dúvida uma responsabilidade e o design acaba por moldar o futuro e tem um impacto crucial em cada momento da nossa vida, não é? E acho que cada vez mais necessitamos do design e necessitamos dele para trabalharmos a realidade. Ou seja, é sobre usar este superpoder, não é? Que é ser designer para o bem e sensibilizar. O designer é um super-homem. E sensibilizar a alma. Pronto. Acho que está. Terminamos. Ok. Obrigada por ouvirem o nosso podcast e até à próxima.